Olá! Epilepsia. Essa é uma das primeiras doenças neurológicas documentadas no mundo. Hipócrates, que viveu 400 anos antes de Cristo e é considerado o pai da medicina, escreveu o primeiro livro sobre a epilepsia, reconhecendo que se tratava de uma desordem cerebral e desmistificando a doença. Hoje, já se sabe muito mais sobre a epilepsia e também como tratá-la. É uma alteração na atividade do cérebro. É como se durante segundos ou minutos uma parte do cérebro emitisse sinais incorretos. No programa de hoje, nós vamos procurar entender como e por que isso acontece. Existem tipos diferentes de crises? Quem tem epilepsia consegue perceber que uma crise está para começar? E qual a melhor maneira de ajudar no momento da crise? O que fazer e o que não fazer? Quanto ao tratamento, como ele é feito? Tudo isso no programa de hoje. Então, fique com a gente, está no ar Pense Saúde. Para falar sobre epilepsia, participam conosco hoje as neurologistas doutora Dalva Maria Salgado Machado e a doutora Ana Paula Gonçalves, ambas médicas cooperadas da Unimed BH. E eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês aqui para falar de uma doença que, quando eu falei na abertura, Hipócrates descreveu essa doença como realmente uma disfunção neurológica, desmistificando-a, ou seja, porque antes ela nem era considerada uma doença, né? Era como se fosse alguma coisa que acontecesse com a pessoa, doutora Dalva. Sim, nós temos registros, né, da antiguidade onde se considerava, inclusive, que era coisa do maligno, né? Coisa de bruxaria. Então, a epilepsia, como uma moléstia neurológica, ela foi reconhecida e descrita, né, primariamente a partir de então, né, por Hipócrates. Agora, depois disso, nós passamos ainda por vários e vários períodos, né, da humanidade, e ainda hoje a gente deve falar que isso é importante, que é preciso desmistificar a epilepsia, né? A grande maioria dos nossos pacientes, com os medicamentos que temos hoje, tem uma condição de uma qualidade de vida boa, né? Desde que bem acompanhados, com consultas médicas regulares, eles têm condição de ter uma vida boa com algumas restrições. Então, assim, não há motivo para se criar esse alarde ou esse medo ou toda essa fantasia. E não tem nada a ver com coisas religiosas ou espirituais ou malignas, né? Tá certo. É um distúrbio neurológico que é causado por uma hiperexcitabilidade dos neurônios, uma espécie de curto-circuito no cérebro, como se alguns fios ficassem desencapados, né, e houvesse essa predisposição para essas crises. Bom, então, e essa é como a gente pode explicar a epilepsia, como se fosse uma corrente elétrica, uma tempestade de corrente elétrica, que a gente vê raios e trovões. É isso mais ou menos o que acontece, doutora Ana Paula? Sim, é o que acontece. Eu costumo explicar para os meus pacientes que a crise, que o nosso cérebro funciona como se fosse uma circuitaria elétrica. E através de impulsos elétricos, ele coordena todas as nossas funções, de fala, de memória, funções motoras, movimentação. E a crise convulsiva não é nada mais que um curto-circuito. Uma parte dessa circuitaria que não está equilibrada dispara uma faísca e a gente tem um comportamento que é inapropriado para aquela ocasião. Existem ainda muitos conceitos errados em relação à doença, tanto ao tratamento, quanto muitas vezes são confundidas com doenças psiquiátricas e quanto à transmissão da doença. Então, é muito importante a gente estar conversando disso hoje. Vamos conversar sobre tudo isso hoje. Vocês consideram uma síndrome? É uma doença? É uma síndrome? É uma doença? Não, a epilepsia, ela pode ou não ser uma síndrome. Existem várias síndromes, na verdade, epiléticas, né? Mas ela pode ser isoladamente uma doença também. Mas então vamos entender, vocês falaram aqui que ocorre esse curto-circuito que pode dar, então, alterações que não seriam, no resultado, que não seriam o que seria normal, por exemplo, de movimentação.
E todo mundo fala nas crises convulsivas. E eu gostaria que vocês explicassem, então, quais são esses sinais, além, né, das crises convulsivas, como elas podem ocorrer. Sim, além das crises convulsivas. Pois é, a epilepsia... Porque esse é o quadro clássico que todo mundo lembra da epilepsia, né? São as crises convulsivas. Nem sempre existe uma convulsão generalizada, com movimentos involuntários, onde a pessoa cai no chão e tem liberação de esfíncter, né, urina, evacua, baba e se movimenta involuntariamente, morde a língua. Né? Algumas crises, por exemplo, uma crise de ausência simples na infância, por exemplo, ou mesmo no adulto, né? Simplesmente, às vezes, a criança cai um pouquinho o olhar e volta, né? Se for uma ausência breve, né? Um surto de curta duração, pode passar de forma despercebida, né? Às vezes, aquela criança, nem o pai ou a mãe nem vão perceber. O que pode começar a acontecer é que na escola a criança não vai tão bem, tá? Agora, existem crises em que a pessoa só perde a noção onde ela está ou perde a noção do que está fazendo, mas ela não perde completamente a consciência. A gente chama isso de crise descognitiva. Antigamente chamava-se de crise parcial complexa. Então, o paciente fica estranho, às vezes fica olhando arregalado, às vezes ele fica mastigando, às vezes ele fica com alguns gestos. Movimentos repetitivos. A gente chama isso de automatismos, né? Às vezes fica puxando a roupa, sabe? Fica mexendo numa gaveta, movendo algum objeto. São movimentos inapropriados, sem função e, de forma, em geral, são repetitivos, né? Existem crises também chamadas mioclonias ou crises mioclônicas. Então, fica parecendo que a pessoa tomou um susto. Parece assim, por exemplo, se ela tiver com alguma coisa na mão, como uma caneta, um copo, algum objeto, um alimento até, pode ser atirado, tá? Isso pode ser uma mioclonia, assim... Como se fosse uma contração involuntária, né? Rápida, parece um susto. Sabe quando você toma um susto, que você faz assim? Parece isso. Porém, existem mioclonias assim mais benignas e existem crises mioclônicas mais violentas. Essas aí, o indivíduo pode ser atirado com muita força, sabe? Para o solo, pode bater a cabeça, então aí já são crises mais graves, epilepsias mais complicadas. Teria mais alguma? Se a gente pensar nas diversas funções do nosso cérebro, na complexidade e que essa faísca, né, pode se iniciar de qualquer um desses pontos, a gente entende que a crise convulsiva pode se manifestar de diversas formas. Existem pacientes que ficam confusos e saem andam pela casa durante um momento de crise. Existem as mais diversas manifestações. Isso que a Ana falou é interessante, que antigamente, alguns desses pacientes que tinham essas crises descognitivas, às vezes eles eram internados em hospitais psiquiátricos, porque quando essa crise se prolonga, eu vi você falando no início que pode ser durante segundos ou minutos, mas quando existe status, que é quando a crise se prolonga muito tempo... Às vezes você chama de quê? 15 minutos, 30 minutos? Horas? Às vezes dias. Eu já tive uma vez paciente que estava, entre aspas, em coma, né? Na verdade está mesmo, né? Um coma elétrico, né? E que a gente só conseguiu tirar depois. Ele não tinha diagnóstico de epilepsia, né? E ele estava, na verdade, em status epiléticos. Então, ele só saiu... Pode se prolongar até por mais tempo. E isso pode gerar um edema no cérebro e vai ficando cada vez mais difícil tirar o paciente daquela situação. Quando a doutora Dalva falou aqui no início, porque às vezes a criança ela tem uma ausência, baixa o olho, baixa o rostinho, depois volta, às vezes os pais nem notam. Porque ela já pode, a epilepsia já se manifesta desde criança, desde bebê, ou existe uma idade em que ela tem uma prevalência maior de aparecer? Na verdade, a epilepsia não é uma doença, né? Ela é uma palavra que engloba várias doenças, vários tipos, né? Várias síndromes, várias etiologias, várias causas e várias manifestações. As faixas etárias em que as epilepsias são mais prevalentes são na infância e no idoso. Mas, na verdade, ela pode surgir em qualquer faixa etária, desde o nascimento, com dias de vida, né? São as crises do período neonatal, até nos idosos. E cada faixa etária tem algumas síndromes que são mais características, alguns tipos de crise que são mais frequentes. Aí, desses todos que vocês citaram, se é uma convulsiva ou se é dessa que a pessoa fica na ausência? Por exemplo, a Ana Paula falou que logo nos primeiros dias de vida ou meses de vida podem haver crises. Então, por exemplo, uma epilepsia grave que pode acometer crianças no primeiro ano de vida ainda é o que a gente chama de síndrome de West, que a criança fica parecendo que está abraçando, assim, assustando. E essas crises, elas podem acometer a criança várias vezes ao dia, às vezes
centenas de vezes. E isso é importante que as pessoas saibam que não parece epilepsia, né? Mas tem que ser visto quando o bebê tem movimentações estranhas, isso deve ser olhado. O pediatra tem que ser avisado e, se for preciso, um neurologista infantil, porque a síndrome de West, por exemplo, se não for tratada precocemente, vai provocar um agravamento maior ainda. É uma doença mais grave, né? Uma manifestação mais grave. Bom, vocês falaram, a gente, né, falou que o que é clássico que as pessoas se lembram é exatamente a convulsão, a crise convulsiva. E que ela pode ocorrer em qualquer idade, mas a pessoa, a partir do momento que ela teve uma crise, aí ela já deve procurar um médico. É possível ela ter tido, e crise convulsiva podem ter diversos motivos e não necessariamente a epilepsia. Você pode ter uma convulsão por vários outros fatores. Aí como que a gente diferencia? Sim, a epilepsia é a capacidade cerebral de gerar crises recorrentes. Tá. Então, uma pessoa que apresenta uma crise convulsiva, não necessariamente ela é portadora de epilepsia. Então, qualquer coisa que desestabilize a nossa circuitaria elétrica cerebral pode gerar uma crise convulsiva. Às vezes, uma hipoglicemia no paciente diabético. Uma febre muito alta. Uma febre muito alta, uma alteração no sódio, no potássio, uma infecção, o uso de determinados medicamentos. Então, essa pessoa que apresenta essa crise associada a esses fatores, ela não é considerada um portador de epilepsia. A epilepsia foi apenas um sintoma, uma manifestação de que algo não estava bem no organismo. A epilepsia é a capacidade intrínseca cerebral de gerar crises. E aí elas podem ser recorrentes, normalmente são recorrentes. Então, na vigência de uma crise, é importante uma avaliação médica, tanto para o diagnóstico, se há algo de errado no funcionamento do organismo, e para avaliar essa tendência de que outras crises ocorram. Tá certo. Daqui a pouco nós vamos discutir mais, entender, saber, né, o que fazer e o que não fazer, como ajudar a pessoa no momento de uma crise convulsiva, mas daqui a pouco. Agora nós vamos para um breve intervalo, continuaremos então a nossa conversa sobre epilepsia daqui a pouco. Fique por aí.